Você sente que nasceu para algo grande, mas quando chega no final do dia, você se sente um completo fracasso. Nesse vídeo eu vou te dar a chave prática para destravar a sua execução. E tudo isso baseado nas ações que eu tomei para conseguir realizar os meus sonhos. E foi exatamente assim que eu consegui abrir a minha primeira empresa aos 24 anos. Uma mensagem de uma seguidora falando que sentia que tinha muito potencial, muita capacidade, mas não conseguia tirar do papel os planos e os projetos dela. E aí eu precisei fazer uma análise do exatamente por que ela não estava conseguindo tirar aquilo do papel e se ela realmente estava tentando. Se você quer também uma análise, manda para mim lá na outra rede social ou deixa aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês. Mas vamos lá, pega papel e caneta, porque hoje vocês vão ter uma aula prática, tá? Para resolver de uma vez o problema e você parar de ser um fracasso total. O primeiro ponto que eu quero que você anote aí são os seus sonhos. Porque a maioria das pessoas, e grande parte das pessoas, travam e não realizam sonhos porque simplesmente não tem clareza do real sonho delas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de pessoas que são ambiciosas, que é o nosso clube, né, queridas? Mas que só falam, eu quero ser rica, eu quero ser milionária. Tá, mas o que é ser milionária para você? O que é ser rica para você? Porque a gente precisa entender um ponto que é muito mais importante. Qual é as crenças e os pensamentos, as convicções que você tem referente ao dinheiro, a ser milionária? Para algumas pessoas, ser milionária é apenas ter dinheiro na conta, sendo que milionário não é apenas você ter esse dinheiro na conta, é você agir como milionário, você ter um networking de milionário e não apenas ter dinheiro na conta. Então eu quero que você liste agora todos os seus sonhos. Ah, eu quero ser reconhecida na minha carreira. Quero ser milionária. Quero construir uma família saudável e feliz. Anotou? Agora nós vamos para o segundo passo. Eu quero que você comece a listar o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. Porque a maioria das pessoas ficam no âmbito do querer. Ficam apenas no campo do desejo. Enquanto você estiver somente nesse campo, você vai estar apenas desejando. Hoje em dia, muito se fala sobre manifestação, sobre realização de sonhos, é, conquista daquilo que você quer. Mas você só vai conseguir conquistar o que você quer quando você tiver bem claro o que você quer, quando você definir exatamente o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo e você executar. Porque de nada adianta você ter a consciência do problema, você saber o que você precisa fazer para resolver aquele problema e você permanecer parada. É exatamente por esse motivo que muitas mulheres vivem com ansiedade, vivem frustradas, porque sabem o que precisam fazer, mas na hora de executar, não executa, tá? E toda ação gera uma reação. Se você agir, obviamente você vai ter uma reação sobre a sua ação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu decidi que eu iria abrir a minha primeira empresa, que eu iria entrar para o empreendedorismo e definir para mim aquilo como um objetivo, eu precisei desenvolver as minhas capacidades e entender o que eu preciso fazer para conseguir aquilo que eu quero, para realizar aquele meu sonho. Ou seja, se eu era uma pessoa que queria ter uma empresa, queria ser a dona do meu próprio negócio, eu precisaria primeiro saber como é que eu abro uma empresa, como é que eu faço o gerenciamento das finanças da minha empresa, quais são as capacidades e habilidades, tanto mentais quanto físicas, que eu preciso ter para conseguir obter sucesso naquele meu objetivo. E foi exatamente por aí que eu comecei. Eu fui atrás de desenvolver todas essas minhas habilidades, saber o que eu precisava, o que eu não precisava, para conseguir abrir a minha primeira empresa. E se você é uma mulher ambiciosa que quer ter a sua própria empresa, seu próprio negócio, expandir, aí já vai uma dica para vocês. Vocês precisam saber exatamente aquilo que precisa fazer. Então, tendo isso em vista, vocês podem utilizar isso para todos os âmbitos da sua vida. Eu vou dar um exemplo. Se eu quero ter um relacionamento saudável, um relacionamento estável e que faça bem para mim, em primeiro lugar, eu preciso estar de bem comigo.
Eu preciso me conhecer. Como é que você quer entrar num relacionamento com uma pessoa, vamos supor, de alto valor, se nem você se vê como uma pessoa de alto valor? Como é que você quer ter um relacionamento saudável se você é uma pessoa extremamente ansiosa, se você é uma pessoa que não se conhece, se você é uma pessoa imatura, que não consegue ter um diálogo, sendo que para você ter um relacionamento saudável, você precisa saber se comunicar de maneira assertiva. Eu acredito que assim deu para vocês entenderem esse nosso segundo passo. Então vamos partir para o terceiro passo, que é a ação prática. Anota aí. Vocês já anotaram? O primeiro passo é você ter consciência do que você quer, clareza. O segundo passo é o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. E o terceiro passo é a ação, minhas queridas. E aqui muitas de vocês se sabotam, tá? E eu fui uma pessoa que já me sabotei muito. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a empreender com 14 anos na área da maquiagem. Já me arrisquei em vários outros empreendimentos, porém eu me auto-sabotava, porque quando eu começava a ter um resultado, por mais que seja pequeno, eu parava porque eu desanimava, eu achava que não ia conseguir, eu achava que aquilo não era para mim, eu achava que ia demorar demais. E aí que muitas pessoas se auto-sabotam, porque por não estarem tendo o resultado ali de imediato, da maneira que elas querem, que elas acham que deveria ser, a pessoa para, a pessoa trava. E quantas vezes você já não fez isso também? Quantas vezes você iniciou um projeto, decidiu fazer um curso, uma faculdade, aprender uma nova habilidade, e logo no começo você já parou, você já desistiu. Esse é um dos fatores determinantes que vai fazer você não chegar no seu objetivo, que vai fazer você se sentir uma fracassada no final do dia. E era assim que eu me sentia no final do dia. Uma pessoa que já tinha tentado fazer um monte de coisas, nunca tinha tido sucesso em nada na vida. E aí o que acontece? Você ativa reações neurais na sua própria mente de que você não termina nada que você começa. E aí você cria um padrão. Tudo que você começa, você para ou você desiste, porque aquilo já foi implantado na sua mente. Você já programou a sua mente para desistir. Só que não precisa se desesperar, porque nós temos uma coisa chamada neuroplasticidade, minhas queridas. Neuroplasticidade vai te ajudar muito a desenvolver um novo hábito, de ser uma pessoa extremamente focada, de ser uma pessoa extremamente determinada, de ser uma pessoa que quando fala que vai começar um projeto, vai até o final daquele projeto, por mais que não esteja dando o resultado de imediato da maneira que você quer. E foi exatamente implantando esse tipo de crença, esse tipo de mentalidade, que eu consegui abrir a minha empresa aos 24 anos. Contratei os meus primeiros funcionários. Foi isso também que me ajudou a ter uma visão de longo prazo. Mas isso já é um tópico para outro vídeo. Então, se você ainda não é inscrito aqui na nossa comunidade, já se inscreve, porque aqui é um lugar somente de mulheres ambiciosas. E mulher ambiciosa não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Mulher ambiciosa gosta de estar onde outras mulheres com a mesma mentalidade estão. E é aqui que você deveria estar. Então vamos revisar a lista e eu espero que você tenha anotado cada ponto disso que eu falei para vocês. Disso que eu te falei. O primeiro ponto é você ter clareza, você ter consciência do que de fato você quer. O segundo ponto, o que você precisa fazer para realizar aquele objetivo. E eu não estou falando aqui somente de você definir coisas grandes, porque, por exemplo, quer ser uma pessoa milionária, você quer ser uma mulher milionária. E aí você coloca lá o que você precisa fazer? Ganhar muito dinheiro. Mas você percebe que isso é muito amplo, isso é muito vago? Você precisa definir coisas executáveis, coisas que dê para você fazer. Eu preciso arrumar uma nova fonte de renda. Eu preciso expandir os meus ativos. Definido isso, a gente vai para a ação prática, que é o ponto 3. E aí, a partir desse ponto 3, você vai começar a ter ações que vai te levar até o seu objetivo final. Se você anotou todos esses pontos e decidiu que vai começar a colocar em prática
para chegar nos seus sonhos, realizar todos aqueles objetivos, então você já está no caminho certo. Se é esse tipo de conteúdo, esse tipo de movimento que você quer estar dentro de mulheres ambiciosas, curte esse vídeo para o YouTube te recomendar mais vídeos como esse, assista os meus outros vídeos, porque eu tenho certeza que cada vídeo que você assistir, você vai estar mais perto dos seus objetivos. Eu só passo aqui para vocês aquilo que eu executo na minha vida, que eu tenho certeza que dá certo. Eu não vou vir aqui passar diquinha rápida para vocês, eu não vou vir aqui ficar ditando o que é certo e o que é errado. Eu vou falar aqui para vocês os pontos que realmente fizeram eu ter uma mudança na minha vida e que se você fizer, você também vai ter na sua. Então é isso. Se você quer mandar o seu depoimento, quer o meu auxílio na sua jornada, comenta aqui embaixo ou então me manda nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.